todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que coordena e dirige todas as atividades desta casa, a direção pelo convite, e retornar a essa casa é sempre uma alegria, porque a gente tem muitos amigos. A ambiência aqui é espetacular, então a gente se sente muito bem nesse trabalho que a gente se propõe a fazer, que é estudar e divulgar a doutrina espírita. E a gente tem muita dificuldade com isso, né? De poder trazer temas que, de uma maneira clara, de uma maneira correta, principalmente. Quando a gente estava estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e é interessante quando eu digo estudar, porque quando a gente lê o Evangelho, muitas vezes os temas eles passam de uma forma que a gente acaba não percebendo. E aí depois, quando a gente não estuda, vai ver aquela parte e vai assim: nossa, mas eu nunca li isso. Leu. Só que a gente não se lembra. Por quê? Porque leu, não estudou. E quando a gente estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, e é aí que eu digo a importância do estudo, um parágrafo me chamou muita atenção, que foi esse aqui: a ciência e a religião são alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. E aí quando eu comecei a ler isso, o que Kardec quis dizer com isso? O que ele quis dizer? Que as leis que regem o nosso mundo, todas as leis materiais, não da Terra, mas do universo, elas estão em consonância com as leis espirituais, porque é o mesmo Deus, e elas não podem se contradizer, elas não podem ser opostas. O que quer dizer? Que todas as leis que nós conhecemos valem para o mundo espiritual, e todas as leis do mundo espiritual valem para o mundo material. Ora, mas a ciência não provou uma série de coisas que, por exemplo, o Espiritismo fala. A ciência não conseguiu provar ou explicar fenômenos feitos, por exemplo, pelo Cristo, ou citado nas obras evangélicas. Então, como podem ser iguais se nós não conseguimos provar? E aí eu vou me reportar, pedir ajuda a Santo Agostinho, quando ele vai dizer isso, que os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição do que conhecemos da natureza. E nós, ainda engatinhando num processo evolutivo, não conhecemos muita coisa, conhecemos muito pouco, né? Conhecemos muito pouco. Por isso é que muita coisa ainda está obscura para nós. Mas se o Deus é único, então as suas leis valem em qualquer momento. E para que nós tenhamos embasamento, e aí eu pergunto, visto isso, essa colocação, tanto de Kardec quanto de Santo Agostinho, a gente começa a raciocinar: será que todas as leis que nós conhecemos valem para o mundo espiritual? E aí eu me coloquei na questão que muito se fala, que é a questão de ação e reação. A famosa lei de ação e reação. Será que ela vale para o mundo espiritual da mesma forma que vale para o mundo físico? E aí esse foi a grande mola que nos impulsionou a fazer esse estudo. Mas para que a gente tenha uma pequena nivelação. E aí eu me empolguei tanto que eu acabei não abordando só ação e reação, acabei abordando outras leis que a gente vai colocar aqui, né? E para que a gente comece a ter um certo embasamento, a gente vai fazer alguns comentários antes da gente entrar nas devidas leis. Conhecemos esse homem? Já vimos essa? Isaac Newton.
para muitos cientistas, a mente mais brilhante que esteve sobre a Terra. E olha que nós tivemos pessoas do naipe de Einstein, Stephen Hawking, inúmeros outros, Christian Huygens, inúmeros outros cientistas, mas a grande maioria entende que este homem teve a mente mais brilhante. Foi a mente mais brilhante que passou pela Terra. Ele foi astrônomo, filósofo, teólogo, físico e matemático. E em 1867, ele vai publicar este livro, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicado em 1867, que é considerada a Bíblia da ciência. Neste livro, ele simplesmente vai desenvolver a lei de gravitação universal e as 3 leis da mecânica clássica. Quando estava desenvolvendo, conta-se, né, que ele morava no interior da Inglaterra, estudava num pomar e observa uma maçã que cai. E aí vem a pergunta: por que a maçã caiu? A partir dessa pergunta ele desenvolve esse livro. A partir dessa pergunta ele desenvolveu esse livro, desenvolveu toda a teoria da gravitação. Só que Newton teve um problema. Ele conseguiu estabelecer o movimento, a força gravitacional entre a Terra e a Lua, entre a Terra e o Sol, entre a Terra e Marte, entre Marte e o Sol. Mas quando ele começava a colocar mais planetas nessa equação, ele não conseguia fechar. Ele não conseguiu desenvolver a teoria matemática que provava e calculava todo esse movimento do sistema solar como nós temos hoje. Isso provavelmente o frustrou. E ele não conseguiu desenvolver porque a matemática ela não era desenvolvida o suficiente naquela época. Então, neste livro, no Princípio, ele vai dar a seguinte declaração. Isso está no livro: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem em segundo plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Newton, por ser muito religioso, então ele admitia que existia um ser mais inteligente que foi responsável por aquilo tudo e que toda aquela mecânica ele não tinha altura ainda para poder entender como se portava, mas ele acreditava que uma inteligência superior havia feito tudo. Isso desmerece a obra dele? Muito pelo contrário. E nós estudamos na escola, no ensino médio, todas essas leis. E se nós achávamos que isso ia ser somente, nós íamos estudar isso no ensino médio e nunca mais iríamos ver isso na nossa vida, pensamos errado. Porque se nós somos espíritas, nós vamos estudar cada vez mais e vamos ver que tudo isso ele tem toda a ligação. Então a gente vai começar a abordar essas leis da dinâmica. Então a primeira lei de Newton, ele vai dizer que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. E esse é o princípio da inércia. O que é inércia? Inércia nós podemos colocar, como a lei está dizendo, de 2 formas. Um corpo está parado. Se o corpo está parado, ele está estagnado. E se ele está em movimento uniforme, ou seja, aquele movimento contínuo, nós podemos dizer que seja uma rotina. Ou seja, são 2 situações que para nós são complicadas. O estar totalmente parado, estar na inércia, ou estar naquele movimento repetitivo. Saio de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Saio da casa, fazer isso, volto, faço. Jesus vai nos dizer, isso está colocado em Mateus, uma frase extremamente perturbadora e que muitos acreditam que não foi Jesus que disse aquilo.
E a gente vai ver uma série de problemas de tradução, mas enfim, está no Evangelho, então nós precisamos estudar. Jesus vai dizer: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Parecem palavras fortes para alguém que era amor. Se ele efetivamente disse isso ou não, se ele disse, alguma razão havia para ter dito. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, explicando esta passagem, ele vai nos dizer que ter paz para Jesus significava ter garantias exteriores para que o corpo vegetasse sem cuidados, apodrecendo na ociosidade e se ausentando dos movimentos da vida. Então, o que Emmanuel vai nos dizer? Que Jesus, quando ele vai dizer: não vim trazer a paz, mas a espada, que espada é essa? Essa espada é o conhecimento interior. Conhecendo-nos a nós mesmos, nós temos a espada para lutar contra esta paz que nos apodrece. Conhecendo-nos, nós vamos ter força para mudar as nossas más inclinações. Nós vamos ter a ferramenta para nos transformar. E é isso, essa luta contra nós mesmos, essa luta contra a melhoria de nós mesmos, contra as nossas más inclinações, contra as más tendências, que muitos filósofos chamam de o bom combate. É quando eu começo a transformar em mim mesmo as minhas más inclinações. E Emmanuel continua dizendo: buscar a mentirosa paz da sociedade, da ociosidade, é desviar-se da luz, fugir da vida e precipitando-se à morte. E aí nós vamos encontrar no Evangelho uma parábola que Jesus vai colocar, quando ele fala daquele homem que tinha muitos celeiros, mas a sua produção foi maior do que a capacidade dos seus celeiros. Então ele diz assim: o que farei? Derrubarei todos e construirei maiores, e depois direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe. Mas Deus disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E o que não vai nos tirar daquela inércia que foi colocada ali? Que forças são essas que são aplicadas sobre nós, que nos tiram da inércia? A dor. A dor. A dor é uma delas. Situações que vão nos tirar de uma zona de conforto. E quando elas nos tiram dessa zona de conforto, nos colocam num movimento. Fazem com que nós possamos agir. Tem uma historinha. Tem um monge com seus discípulos, ele vai caminhando para fazer a preparação daqueles discípulos. Então eles caminham o tempo todo. E aí no final da tarde eles encontram uma propriedade, uma pequena propriedade. Então eles batem ali, aí vem um homem muito magro, acompanhado da sua esposa também muito magra, e as crianças, os filhos. E aí ele fala assim: nós precisamos de um lugar para passar a noite. Não tem problema, pode ficar aqui. Aí eles entram, aí fala assim: eu vou oferecer para vocês o leite da nossa vaquinha. E aí o monge bebe aquele leite aguado, e fala assim: vocês têm uma vaca? A vaca é o sustento da família, tudo depende da vaquinha. E aí quando ele vai ver a vaquinha também toda esquálida, não se aguentava. Uma área toda não estava cultivada. Mas vocês dependem da vaca? Tudo é o leite da vaca. Nossa vida é só o leite da vaca. Interessante. Aí conversaram tanto, foram dormir. No meio da madrugada, o monge levanta. E aí um dos discípulos vê. O monge sai, vai lá na porteira, abre e expulsa a vaca. Bota a vaca para correr. E aí o discípulo fica revoltado com aquilo. Como ele está tirando a única oportunidade daquela família?
Aí de manhã cedo eles se levantam e vão embora. E todos revoltados com o monge, mas ninguém falou nada. Continuaram o seu percurso. 3 anos depois, eles voltam ao mesmo local. E quando eles voltam, eles não reconhecem o local. Tudo plantado. Uma área colocada no fundo com muitos animais. E aí todos olham um para os outros. Aí ele vai lá e bate na porta. Quando vê o mesmo homem, só que morto já. Não obeso, mas cheio, né? Toda a família, todo mundo sorrindo. Aí ele fala assim: olha, quanto tempo, o senhor está de volta, o que aconteceu? O senhor não sabe o que aconteceu. Naquele dia que o senhor esteve aqui, a porteira abriu, a vaca fugiu. É mesmo? E o que aconteceu? Nós tivemos que fazer alguma coisa. Meus filhos foram começar a plantar, a gente começou a ver o que podia fazer, começou a correr, e aí a gente começou a ganhar dinheiro, e cada vez mais, e nós fomos prosperando. Que alegria podermos prosperar, e agora nós podemos oferecer um lugar melhor para vocês. Aí o monge olha para os discípulos com aquele sorriso: eu não falei? Né? Tinha uma razão. Então, qual é a grande moral da história? Expulsem a vaquinha do terreno de vocês, para que vocês consigam desenvolver. E é essa força que Newton fala. Às vezes a dor, às vezes uma situação incômoda, né? Algo que nos tire dessa zona de conforto, né? Então isso vai nos impulsionar, vai nos tirar daquele momento de inércia, vai nos tirar da estagnação. E essa força pode ser aplicada, e a gente sempre coloca assim: estamos na estagnação, né? E vem alguma coisa a modificar. Mas pode ser quando nós estejamos trabalhando na casa espírita. Nós podemos estar bem com a nossa família, podemos estar na melhor da situação. Algo vai nos acontecer para tirar desse momento, né? Tudo que acontece conosco tem um motivo. Toda força aplicada em nós vai ter uma razão, vai ter uma justificativa. Chico Xavier tem uma história. Quando ele sofria muito, pede a Emmanuel para que ele pedisse a Nossa Senhora que intercedesse, desse a ele a resposta para as dores que ele estava passando. E Emmanuel vai dizer para ele: se você for merecedor, você terá a resposta. Aí depois Emmanuel chega para ele: Chico, tem a resposta de Nossa Senhora? Tem. E o que ela me disse? Aí Chico esperando aquele... Aí ele falou assim, ela disse assim: tudo passa. Aí o Chico: só isso? Aí o Emmanuel: o que você queria mais? Tudo passa. Se você estiver num momento de dor, vai passar. Se você estiver num momento de felicidade, isso também vai passar. Porque são as nossas provas, as nossas experiências. Segunda lei: a mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção em linha reta na qual aquela força é aplicada. Esse é o princípio fundamental da dinâmica. Ora, a intensidade da força aplicada sobre nós varia de acordo com a nossa necessidade. Então, para uns, a força é mais intensa, porque eu preciso de uma mudança maior. Em outros, essa mudança é um pouco mais suave. Mas muitas vezes, aquela força suave causa uma devastação maior do que aquela força mais forte imprimida em cima do outro. Varia de acordo com as nossas necessidades. Todo avião, ele tem um equipamento que é fundamental para o piloto, para o comandante, que é o piloto automático. O que é o piloto automático? O comandante coloca a rota, estabelece uma rota. Quando o avião decola, ele liga o piloto automático. O que o piloto automático vai fazer? O avião ele pode sofrer interferência do vento. E essa interferência do vento vai tirá-lo da rota que ele estava planejado. O que o piloto automático faz? Ajusta a velocidade, inclinação, para que ele volte para aquela rota pré-estabelecida. E assim ele vai conseguir chegar ao destino. E nós, cada um de nós, tem em casa um piloto automático. Tem em casa, tem o celular, que é o Evangelho. O Evangelho é o nosso piloto automático. Nós traçamos com o Evangelho qual a rota da felicidade.
sermos felizes, nos livrarmos das dores, dos sofrimentos. Então, o nosso piloto automático é o Evangelho. É nele, é ele que vai nos colocar de volta para o caminho. Só que o que nós fazemos na nossa vida? Nos achamos senhores de si, desligamos o piloto automático, né? E aí, usando aquela frase do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Nós desligamos o piloto automático. Mas Deus nos deu um item original de fábrica que todos nós carregamos, que é um GPS. Todos nós temos GPS. Qual é o GPS que nós temos? A nossa consciência. A nossa consciência é o nosso GPS, que vai nos dizer: você está no caminho errado, você tinha que ter dobrado lá atrás à direita, né? Vamos dizer assim, recalculando a rota. Nós, o tempo todo, recalculando a rota, né? E aí o que a gente faz? Ignora o GPS também. O que vai acontecer conosco? Vamos perder tempo, vamos gastar energia, quando a gente deveria ter feito tal coisa. Mas a nossa teimosia, o nosso orgulho nos faz seguir por um caminho que não é o caminho que deveria ser seguido. E aí o GPS vai nos avisar o tempo todo. Aí a gente tem que admitir: o GPS está certo. E a gente vai ver muitos casos de obsessão, fascinação. E o caso de obsessão é muito sério, muito sério. Porque a obsessão não começa com o espírito no teu cangote sugando teu sangue. Não começa assim. Começa de uma forma muito simples e que muitas vezes nós não percebemos. E aí a espiritualidade nos coloca o outro, nos coloca determinadas situações, nos alertando, só que nós não ouvimos. Nós achamos que é do outro, é problema do outro. Uma palestrante usou uma metáfora perfeita para mostrar como funciona o processo obsessivo. Macaé está fazendo 2 graus negativos. Só que eu quero mergulhar na piscina. Mas está 2 negativos, não importa, mas eu quero mergulhar na piscina. Mergulho, boto minha roupa, pulo na piscina. Quando eu saio da piscina, eu estou com pneumonia? Não. O que eu tenho? Frio. Óbvio, né? Vou sentir frio. Estou molhado, -2, vou sentir frio, né? O que acontece se eu não me secar, se eu não me aquecer? Vou pegar um resfriado. Se eu não cuidar do resfriado, vira uma gripe. Se eu não cuidar da gripe, vira uma pneumonia. O processo obsessivo é a mesma coisa. Ele não começa como processo obsessivo. Ele começa como: estou lá lavando louça ou fazendo alguma coisa em casa, me dá um ódio mortal do meu vizinho. Aquele desgraçado. Tudo bem que meu vizinho é uma mala, mas por que o ódio mortal? Por que aquela vontade que, se ele cruzar na minha frente, eu dou um soco no meio da cara? Por quê? Isso é o início do processo obsessivo. Então, se eu entender que eu não tenho razão para ter ódio dele, apesar dele ser uma mala, eu estou cortando essa sintonia. Então, é muito simples a gente evitar isso. E é um processo que vai começando aos poucos e a gente não vai perceber. Tem uma história, e a gente conta muito isso nos cursos que a gente tem empresariais, que é a história do sapo. Se você pegar um caldeirão, colocar água e aquecer, quando a água estiver fervendo, você jogar um sapo ali dentro, ele vai pular fora. Por quê? Porque ele vai se queimar. Ele vai sentir água quente e vai pular fora. Mas se você pegar um caldeirão, colocar água, colocar o sapo e ligar o fogo, ele não vai sair. Ele vai tentar se acomodar naquela temperatura, só que vai esquentando. Mas ele fala assim: não, dá para suportar mais um pouquinho, dá para suportar. Até que não dá tempo de sair, ele morre cozido. Então, nós não percebemos as mudanças e nós nos deixamos influenciar por esse processo. Então, muito cuidado. Então, a gente está vendo que todas as leis, elas têm o seu lado bom, o seu lado ruim. E vamos para a terceira lei. Finalmente, terceira lei de Newton. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.
princípio da ação e reação. Vamos exemplificar. Se eu socar esta parede, o que vai acontecer? Qual é o mecanismo? Eu estou empregando uma força na minha mão. A minha mão vai atingir a parede com uma determinada força de tantos newton. A parede sente este golpe e reage em sentido contrário com a mesma força que eu empreguei. O que vai acontecer com a parede? Provavelmente nada. O que vai acontecer com a minha mão? Provavelmente eu vou ter fratura em todos os dedos, né? Mas a questão não é explicar por quê, não explicar todo o movimento de ação e reação, mas a grande pergunta é: por que eu soquei a parede? Final de campeonato, meu time precisa ganhar o jogo e está 0 a 0, e vai daqui, vai dali, tem o jogo, o juiz dá 5 minutos e aí continua o jogo. Aí no 4º minuto do acréscimo, pênalti a favor do meu time. E quem vai bater é o jogador que não perdeu na vida, na carreira, nunca perdeu um pênalti. E aí, né, estou lá feliz, preparado, né, para comemorar. Aí o que acontece? Ele perde o pênalti. E o jogo acaba. E aí eu, toda aquela raiva, eu soco a parede. Comprei um armário super moderno, todo espacial, todo cheio de coisas, naquela loja que vende 36 vezes, né? Porque eu tenho condição, né? 36 vezes. Aí na loja fala assim: ó, nós cobramos R$100 para montar o armário. Aí você fala assim: R$100 para montar um armário? Eu monto o armário e compro R$100 de cerveja. Aí eu vou para casa com todas as peças, aí começo a tentar montar um armário. Aí eu começo a descobrir que não é tão fácil montar. E aí minha esposa me incentivando: falei que tinha que ter pagado R$100 pro cara, você nunca vai conseguir montar isso, você não tem capacidade para montar isso. E com todo aquele incentivo, eu me irrito porque uma determinada peça não encaixa, aí eu quebro a peça do armário. E aí os incentivos continuam. Não disse para você que tinha que ter pago R$100? Aí eu soco a parede. Trabalho numa empresa há 15 anos. Tirando o chefe, eu sou o mais velho naquela empresa. E o chefe está para se aposentar. O chefe está para se aposentar. Então eu estou assim ansioso porque eu vou ser o meu chefe. Porque eu sou mais antigo. Aí eu estou andando pelo corredor. Aí chega alguém e fala assim: está sabendo a novidade? Que novidade? O Chiquinho, filho do diretor Chicão, é o novo chefe do seu. Vamos ver que todas essas situações que me fizeram socar a parede são momentos onde houve um lapso de razão. E se nós analisarmos friamente, não havia razão nenhuma para eu socar a parede. Mas, o que a lei nos diz? Toda ação corresponde a uma reação. Ninguém sofre mais do que deveria sofrer, mesmo parecendo que sim. Raul Teixeira tem uma história muito interessante. E aí a gente vai entender o princípio da ação e reação. Ele era professor universitário. E ele estava há anos sem receber aumento. Então ele estava indignado com aquilo. E aí ele estava na sala dos professores. Daquele jeito que a gente conhece o Raul. Isso é todo um absurdo. O que estão fazendo conosco? E os outros professores dando corda para ele. É isso mesmo, Raul! Continua. E o Raul se espravejando, falando um monte de coisa, aquele jeito, gesticulando. Quando ele olha para a porta da sala dos professores, vem entrando Camilo, seu orientador espiritual. Quando ele olha para o Camilo, ele começa a baixar a voz. Começa a ficar quieto. Aí fala mais, Raul. Não, preciso pensar um pouco. Continua. Não, deixa eu ver. Aí vem o Camilo. Assim, do que o senhor está reclamando? Aí ele diz assim: estou reclamando do meu salário. Isso é miséria, não tem aumento há anos. Parece que eu estou recebendo uma ajuda de custo.
E aí o Camilo diz assim: mas está recebendo ajuda de custo, porque lá atrás, por muito tempo, o senhor ganhou dinheiro sem trabalhar. Então agora o senhor está pagando todo aquele que está trabalhando para compensar todo o tempo que o senhor passou sem trabalhar. Quando o senhor tiver pago a sua dívida, o senhor vai voltar a ter aumento. Aí o Raul Teixeira pergunta para ele: mas vai demorar muito? E a gente vai ter 2 livros, não sei se vocês conhecem, que vão abordar com muita propriedade o tema ação e reação. Um é esse, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o segundo, Céu e Inferno, segunda parte. E a gente vai ver Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falando que quantos homens caem por suas próprias faltas: imprevidência, orgulho, ambição. Quantas pessoas arruinam a sua vida por falta de ordem, por falta de perseverança, por má conduta ou por não limitar os seus desejos. Quantas uniões infelizes por causa de interesse ou de vaidade. Quantos desentendimentos, quantas disputas inúteis, quantas doenças e quantas enfermidades são a consequência de excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos por não terem combatido as más tendências quando puderam. E porque nós não ampliamos a nossa visão, nós vamos sofrer, nós vamos nos revoltar. Com quem? Com Deus, né? Com a vida, com tudo. E nós espíritos ainda arrumamos mais uma questão, que é a reencarnação. Eu devo ter feito muita besteira lá atrás, por isso é que eu estou nessa pintaíba que eu estou hoje. Devo ter feito muita coisa de errado. Mas é interessante, fez muita coisa de errado, mas o que está fazendo para mudar? E essa é a grande questão. E a maior parte, na grande maioria dos casos, o problema não é reencarnatório. Os problemas são criados nessa própria existência. E nós vamos chamar isso de karma. Meu karma. A gente chega na casa espírita, né? Com os 2 filhos, os 2 filhos ficam tentando, correndo para lá, correndo para cá. Aí entra: são seus filhos? É, meu karma. Né? Tudo é karma. Tropecei na rua é karma. Né? Qualquer coisa, briguei com a mulher é karma. Ah, não, é meu karma. Ah, tua esposa, não, é meu karma. Tudo é karma, tudo. Né? É a desculpa para tudo. Porque a gente coloca karma na seguinte questão: a gente acha que karma é vontade de Deus. A gente traduz karma como vontade de Deus, só coisa ruim. Tudo de ruim é karma. E a gente acha o seguinte: é vontade de Deus? Vontade de Deus. O que eu vou fazer contra a vontade de Deus? Sentar e chorar. Porque eu não posso mudar, é vontade de Deus. Kardec, em nenhuma obra, ele fez referência à palavra. Ele não fala de karma. Como karma é uma coisa que os hindus eles falam a respeito, que a gente sempre ouve falar, né? Karma. Kardec não faz referência a karma. Que absurdo. Mas a gente sabe o que significa karma? Surpresa? Né? Surpresa? Não. Karma não é uma conotação negativa. Karma é ação e reação. E Kardec, o Espírito Protetor, vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulho nos leva a nos julgar melhor do que os outros. Não aceitar comparações. Nos consideramos acima dos outros. E quando alguém nos irrita, nos comparando com outros, então ele nos compara com alguém, isso nos irrita, o que acontece? O que nós fazemos? Nos encolerizamos. Nos encolerizamos. Então lá atrás, quando eu soquei a parede, não foi porque meu time perdeu o campeonato.
É porque na segunda-feira eu vou chegar no trabalho e vou ouvir a musiquinha, ou ouvir-se de novo. Não foi porque eu quebrei a peça, né? Foi porque eu sei que a minha esposa vai se lembrar dessa cena por mais de 20 anos, a vida inteira. Então, daqui a 30 anos, está lá discutindo outra coisa. Mas você quebrou o armário. Não foi por causa de nepotismo. Foi porque o Chiquinho, que é filho do Chicão, que é diretor, ele é muito mais competente do que eu. Ele é muito mais ágil. Ele é muito mais presente. Percebe a sutileza? E por que esse tipo de coisa não acontece conosco? Por que nos irritamos e nos encolerizamos desse jeito? Porque eu ainda tomo decisões impensadas, porque eu tomo decisões impulsivas e depois me arrependo amargamente daquilo que eu fiz. Kardec vai dizer no capítulo 5 do Evangelho que todos que têm o coração ferido pelas decepções da vida interroguem friamente a sua consciência. Analisem a fonte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não dirão: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. E ele fecha esse parágrafo com essa frase: o homem é o artífice dos seus próprios infortúnios. Em vez de reconhecer essa verdade, é mais simples, menos humilhante, acusar o destino, acusar a providência, enquanto que a sua má estrela é a sua própria negligência, que é o que nós chamamos de desculpismo, né? Então, quando a gente ouve muito: por que você traiu a sua mulher? A carne é fraca. É desculpismo, né? Foi porque fulano. Não é. Os meus infortúnios dependem única e exclusivamente de nós mesmos. Por isso que nós temos que analisar. E a ação, o processo de ação e reação, ele é uma parte do todo. E nós queremos mexer naquilo que não pode ser mexido. Eu tenho um carro, passo a 100 km por hora por um radar de 60. O que vai acontecer? Vou ser multado. Não adianta eu passar de ré, não adianta eu fazer um monte de estrepulia. Se eu passar a 100, eu vou ser multado todas as vezes. Não tenho como mudar isso. Mas o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para não ser multado? Passar menos de 60. Né? A reação, ela tem a mesma intensidade da ação. Isso eu não posso mudar. Mas tem coisas que eu posso mudar. Jung, que é o precursor, ele é posterior a Freud, trabalharam juntos um tempo. Ele traz essa frase muito interessante: até que você torne o inconsciente inconsciente, o inconsciente irá direcionar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Tem um companheiro que contou a seguinte história: uma amiga dele, para a gente ver como é que o inconsciente pesa na nossa vida. Ele tem que controlar o horário, assim. Como é que o inconsciente pesa na nossa vida. Ele tem uma amiga, essa amiga foi no salão, aí fez a escova, deixou o cabelo lisinho, impecável. Quando ela sai do salão, ela vai e pega um elástico e prende, amarra o cabelo. Aí ele pergunta: mas por que você amarrou o cabelo? Ela falou assim: não sei, eu me sinto mais segura. Qual a justificativa? Não tem. O que é isso? Inconsciente. Quando a gente não tem raciocínio em cima das ações que nós fazemos, quando a gente diz assim: por que você faz isso? Não faço a menor ideia, mas eu sempre fiz assim, e sempre funcionou. Quando eu não tenho uma razão, isso é o inconsciente me controlando. E eu não posso permitir que o inconsciente me controle. Eu tenho que, meu lado racional, ele tem que prevalecer. Meu lado racional tem que prevalecer. Kardec vai fazer uma pergunta no livro dos Espíritos. Ele vai fazer uma pergunta aos Espíritos, muito conhecido, mas tem tudo a ver com a questão de ação e reação. Qual o meio prático mais eficaz de que o homem tem de se melhorar
nessa vida e resistiram à atração do mal. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, quando eu conheço a mim mesmo, aí eu não caio naquela situação que Jung havia nos colocado. E tem quem disse aquela frase foi Sócrates, muito antes do Cristo, que vai nos dar esta mensagem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade de cada um de nós. Como eu sou, né? Quando eu verdadeiramente me conheço, eu não me permito atitudes impensadas. Então, a lei de ação e reação não é o problema, como muitas vezes a gente coloca. O problema é ação, não é. O problema não é ação e reação, porque ela é uma lei universal, né? E a gente vai lembrar de Francisco de Assis, da sua oração, quando ele vai dizer assim: pois é dando que se recebe. É dando que se recebe. E Emmanuel explica essa passagem, quando ele vai dizer: o que nós damos, seja bom ou seja ruim, nós vamos receber, queiramos ou não. Ah, mas eu sou uma pessoa caridosa, eu não quero nada em troca. Mas vai receber, porque é da lei. Eu fiz o mal, eu vou receber o mal, né? E nós sempre encaramos a lei de ação e reação do seu lado negativo, né? Como punição. Você fez isso? Ah, vai acontecer aquilo. Mas a gente nunca vê o outro lado. E tem uma questão do Livro dos Espíritos, por coincidência a primeira, que fala de ação e reação. Ah, essa é uma passagem, esqueci de pular essa parte. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E na Gênesis vai dizer essa passagem: e disse Deus, haja luz e houve luz. Verbo vai indicar movimento, vai indicar ação. E a gente vai ver na questão 1 do Livro dos Espíritos que é Deus. E aí os Espíritos vão dizer: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ação e reação. Se Deus é causa primária, e aí, mas ele está falando de causa e efeito. É a mesma coisa. Deus é a causa primária, Deus é a ação, Deus é o verbo. E o verbo vai indicar movimento. A partir do movimento, a partir da ação, tudo se fez. E a gente vai ver também em Salmos 82, as palavras de Deus: eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E João vai completar com as palavras de Jesus: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Jesus vai dizer que todos nós temos a força criadora. Mas por que ser Deus parece tão distante para nós? Quando eu digo assim, você pode curar o outro. Você pode curar o outro. Eu posso curar? Eu não tenho essa capacidade. Por que a gente se menospreza? Por que a gente joga para baixo? Nos jogamos para baixo o tempo todo, né? Tem uma companheira que fez uma palestra para a gente rir das ostras falando sobre isso, né? A gente tem muito aquela ideia de que o time está ganhando, não se mexe. Então se eu continuar da forma que eu estou, né, nesse processo vai acabar tudo bem. Eu nunca me esforço para tentar melhorar, porque pode dar errado. E o ser humano, ele tem muito essa característica. O animal tem muito essa característica. Eu não vou entrar em alguma coisa diferente porque eu posso quebrar a cara, mas eu posso ter sucesso. E a gente pensa sempre que pode quebrar a cara, nunca pensa que pode ter o sucesso. Então a gente tem que estar alerta. Eu preciso mudar, eu preciso tentar, eu preciso transformar. Eu não posso ficar parado, não posso ficar na inércia. Há um livro muito interessante chamado Médico Jesus, do médico José Carlos de Luca. Ele vai dizer uma frase muito interessante, vai dizer assim: ninguém tropeça em montanha. Tropeçamos em pedras pequenas, quase todos os dias. E o acúmulo das nossas pequenas quedas é que nos leva ao chão da enfermidade. Cuidado com as pequenas pedras,
pois elas nos parecem inofensivas. Então, às vezes, aquela pequena discussão em casa, mas aquela discussão começa a acontecer todo dia. Que eu quero de um jeito, o companheiro ou a companheira quer de outro. E aí a gente vai vendo que, às vezes, aí começam as insatisfações. E essas pequenas coisas vão minando uma relação. Quando eu não ouço meu filho, eu estou minando uma relação que mais tarde vai me ser problemática. Rossano, nunca sei o nome dele, Rossano Clinge. Ele estava contando que ele foi a um restaurante, que ele ficou indignado com uma cena, que era um casal que estava na mesa, tinha um berço próximo, e aí o tablet mostrando a galinha pintadinha, e a criança lá quietinha assistindo, né? E eles conversando, rindo, batendo foto, botando no Instagram, e a criança lá vendo a galinha pintadinha. Aí disse que ele falou, a vontade que eu tinha era levantar e naquela mesa e falar assim, ó, daqui a 10 anos teu filho, vocês estão lá no meu consultório, falando assim, meu filho não me ouve, meu filho não larga aquele celular. Porque a gente abdica das funções de pai, porque não tem os aborrecimentos. Continuando. Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Será que pelos nossos esforços conseguimos vencer nossas más inclinações? Sim ou não? Estudar o livro dos Espíritos? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Só que ele arremata e deixa a gente muito mal nessa. O que lhe falta é vontade. Quão poucos entre vocês fazem esforços? E vamos fazer essa análise quando voltarmos para casa. Quanto eu me esforço? Quanto eu me esforço para mudar? Quanto eu me esforço para vencer as minhas más inclinações? E quando a gente pega o livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, quem já leu, quem estudou, tem casos memoráveis. Vamos encontrar, Kardec vai dividir por espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, e só piora, né? Qual a diferença entre eles? Por que um espírito ele é feliz no plano espiritual? Por que ele é mediano? Por que ele é sofredor? Por que ele é... E aí, se você ler superficialmente, você vai ver assim, que os espíritos felizes sofreram na Terra. Todos eles sofreram. Então tem que sofrer para ser feliz? Na nossa casa, numa reunião mediúnica, se apresentou um espírito que foi escravo. E a grande revolta dele era que aqueles que o açoitaram no tronco estavam bem, e ele na mesma situação. Então o espírito se apresentava com as mãos retorcidas, com dor, por todo aquele sofrimento, e ele revoltado porque aqueles, os senhores de engenho, aqueles que o agrediam, já estavam muito melhores do que ele. Que Deus é esse? Aquele espírito sofreu no tronco, sofreu as dores e continua naquele estado. Cadê a justiça nessa hora? Nós atrelamos as nossas dívidas com as pessoas. Jorge não está aqui, eu ia mexer com ele. Eu fui ao gosto de Jorge numa outra encarnação. Tirei a vida dele. Só que ele me perdoou. Não. É um espírito de luz. Perdoou aquilo que eu fiz para ele. Minha dívida está quitada? Porque ele me perdoou? Claro que não. Claro que não. Porque a minha dívida não é com Jorge, é com Deus. Porque eu feri a lei de Deus. Eu abusei da lei de Deus. Então, a minha dívida não é com Jorge. Ele vai progredir muito porque me perdoou.
mas o meu débito é com Deus. E se ele não tivesse me perdoado? Eu ia ficar atrelado a ele? Eu me arrependo amargamente do que fiz. Vou pagar tudo aquilo que eu fiz em expiação. Mas só porque ele não me perdoou, eu vou ficar atrelado a ele por toda a eternidade, mesmo eu querendo progredir? Então a minha relação é com Deus. As nossas dívidas são com Deus, não são com o outro. Kardec vai dizer no capítulo 5: não se deve crer que todo sofrimento na terra seja indício de uma determinada falta. São provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua evolução e acelerar o seu progresso. Então o que nós passamos, isso é muito importante, é um consolo que Kardec nos dá, é um consolo que a espiritualidade nos dá. Nós escolhemos as nossas provas. Nós escolhemos o que nós estamos passando. Só que nós não compreendemos muitas vezes as escolhas que nós fizemos. E o livre-arbítrio nos dá a oportunidade de nos desviar cada vez mais daquilo que nós escolhemos. Por diversas razões. Uma companheira, quando esteve lá no GEAF, na nossa casa, ela contou a seguinte história. Quando ela era adolescente, ela era da igreja católica, aí visitava um asilo toda semana. Aí eles iam para lá tocar violão, contar história, ouvir história daquelas pessoas que estavam ali naquele asilo. Aí muitos grupos fazem isso. Mas ela relata que aquele asilo parecia um hotel 5 estrelas, porque cada idoso tinha o seu aposento. Eles tinham, e cada quarto tinha ar-condicionado, tinha TV a cabo. Eles tinham nutricionistas, fisioterapeutas, tinha uma piscina aquecida para que eles pudessem fazer as suas atividades. E aí, quando eles começaram a fazer esse trabalho no asilo, ela ficava assim: meu Deus do céu, que lugar é esse? Só que naquele lugar tinha uma senhora que não participava de nenhuma atividade. Quando eles chegavam, ela se recolhia ao quarto e dali só saía quando eles iam embora. Vários meses foi assim. Até que um belo dia a enfermeira chama assim: ó, ela quer conversar com vocês. Aí ela foi uma das pessoas, um dos jovens que foi. Aí quando entrou, viu uma senhora com o rosto demonstrando muito ódio e chorava, que ela falou assim: vocês estão falando de Deus? Esse Deus, que Deus é esse? Fala que Deus gosta das pessoas, não gosta nada, porque a minha vida é revoltante. Meses atrás eu fiquei sabendo por uma dessas enfermeiras que meu bisneto nasceu. Minha família é daqui de perto. Todos os meus filhos estudaram nos Estados Unidos. Um é médico, outro é engenheiro, outro é advogado. Meus netos estudaram nas melhores escolas que o dinheiro pode pagar. Tiveram tudo. E eu trabalhei a minha vida inteira para que não faltasse nada para eles. Há mais de 2 anos eu estou jogada nesse lugar. Ninguém da minha família veio me visitar. E eu descobri que meu bisneto nasceu por uma enfermeira. E aí ela perguntou para essa nossa companheira: o que você faria no meu lugar? Aí a resposta dela foi assim, ela falou para a gente assim: eu, no alto de todo o conhecimento dos meus 16 anos, disse para ela: entenderia que a senhora está colhendo o que plantou. A senhora disse que eles estudaram nas melhores escolas. A senhora está no melhor asilo do Brasil. A senhora me disse que eles tiveram todas as formações. A senhora tem os melhores, todos melhores atendimentos possíveis. A senhora me disse
que trabalhou a vida inteira para que não faltasse nada para eles. Quantos aniversários a senhora passou com seus filhos? Quantas vezes a senhora foi ao parque com eles? Quantas vezes a senhora deu um beijo naquele joelho onde tinha sangue misturado com a terra? Porque beijo de mãe cura qualquer doença. Quantas cantigas de roda a senhora ensinou para eles? E aí aquele choro que era discreto ficou mais intenso. Não de raiva, mas de arrependimento. E aí ela completou: eles estão retribuindo tudo que a senhora deu para eles. A senhora ensinou que amar era uma oferta material, e eles estão oferecendo à senhora o melhor que há de material. Kardec vai falar isso no capítulo 5. Não com essas palavras. Mas qual é a regra do jogo? A regra do jogo é: não me importa o que você faça da tua vida, quando crescer, vai olhar para o pai e vai falar assim: não me importa o que você faça da tua vida. E aí a gente fecha com uma frase de Emmanuel, para sintetizar toda uma questão de ação e reação. Se funcionar. Essa aqui. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quando seu filho, seu neto, te desobedecer e quebrar a cara, não diga para ele: bem feito, Deus te castigou. Diga para ele assim: você está presenciando a aplicação prática da terceira lei de Newton. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz a todos.